Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A torcida do Vasco da Gama pode respirar aliviada. Após semanas de especulação e rumores sobre uma possível saída do lateral direito Puma Rodrigues para o São Paulo, o cenário mudou completamente. O tricolor paulista, que inicialmente havia demonstrado interesse no uruguaio, decidiu não fazer uma proposta oficial pelo jogador. Essa decisão veio acompanhada de uma mudança estratégica no mercado da equipe paulista, que agora busca priorizar posições mais urgentes, como um meia e um zagueiro que possa atuar improvisado na lateral direita. Com isso, Puma segue como jogador do Vasco, ao menos por enquanto, e sua permanência traz um impacto positivo tanto dentro quanto fora de campo. Nos bastidores cruz-maltinos, a notícia foi recebida com satisfação. Apesar de não ser titular absoluto, Puma Rodrigues é visto como uma peça valiosa no elenco. Sua entrega física, experiência internacional e capacidade de desempenhar múltiplas funções no setor defensivo fazem dele um jogador confiável para momentos decisivos. Além disso, em um período de incertezas no comando técnico, com Fernando Diniz ainda em processo de adaptação ou a possibilidade de novas mudanças no banco de reservas, manter jogadores experientes como Puma é essencial para dar estabilidade ao grupo. A diretoria vascaína sabe que, em um campeonato tão equilibrado quanto o Brasileirão, contar com um elenco completo e coeso pode ser o diferencial entre escapar do rebaixamento ou buscar voos mais altos. Do lado são paulino, a mudança de planos foi influenciada por 2 fatores principais: os altos custos envolvidos na contratação de Puma e o retorno de Mike, jovem promessa revelada nas categorias de base de Cotia. O clube paulista enxergou no garoto uma oportunidade de economizar recursos e dar espaço para o desenvolvimento de talentos locais. Hernan Crespo, técnico do São Paulo, já afirmou que avaliará Mike nas próximas semanas, e o jovem lateral tem chances reais de ser relacionado para os próximos jogos. Com isso, o São Paulo ganha tempo para observar alternativas internas antes de investir em reforços caros. Para Puma Rodrigues, a permanência no Vasco representa uma nova chance de mostrar seu valor. Embora não seja unanimidade entre os torcedores, o lateral direito tem se destacado pela regularidade e comprometimento em campo. Seu estilo de jogo aguerrido combina perfeitamente com a filosofia implementada por Fernando Diniz, que valoriza atletas que se entregam ao máximo durante os 90 minutos. Além disso, caso o Vasco enfrente dificuldades na lateral direita ao longo da temporada, Puma poderá ser uma solução prática e confiável para o problema. No entanto, vale ressaltar que o futuro de Puma Rodrigues ainda não está totalmente definido. Caso surjam novas propostas interessantes ou uma rescisão amigável seja acordada, o uruguaio pode voltar ao radar de clubes como São Paulo ou até mesmo equipes do exterior. Por ora, porém, ele segue à disposição em São Januário, com o destino nas próprias mãos. Para o Vasco, a manutenção do jogador fortalece o planejamento estratégico para a sequência da temporada, especialmente em competições como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Agora que você já sabe todos os detalhes sobre a permanência de Puma Rodrigues no Vasco, prepare-se para a próxima bomba. A segunda notícia vai te deixar ainda mais animado, pois trata de algo que há muito tempo os vascaínos esperavam: a liberação para novas contratações. Fique ligado, porque essa é uma história que promete movimentar o mercado do gigante da colina. O Vasco da Gama viveu uma reviravolta significativa nos bastidores que reacendeu as esperanças dos torcedores para a sequência da temporada. Após sofrer um transfer ban imposto pela FIFA devido a uma dívida com o Newell's Old Boys, da Argentina, o clube conseguiu suspender a punição e agora está liberado para registrar novos jogadores. Essa decisão representa um alívio imenso para o gigante da colina, que enfrentava sérias limitações no mercado de transferências em um momento crucial do calendário esportivo. A origem do problema remonta à contratação do volante Sforza junto ao Newell's. O Vasco, que já havia sido notificado sobre a necessidade de quitar uma dívida de 2,3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais na cotação atual, foi punido com o impedimento de realizar novas contratações até que a pendência fosse resolvida.
A multa, que incluía também $345 mil por descumprimento de prazos, colocava o clube em uma situação delicada. No entanto, o processo de recuperação judicial pelo qual o Vasco passa desde fevereiro tornou-se o argumento decisivo para reverter a punição. Como parte desse regime, o clube não pode realizar pagamentos diretos a credores fora do escopo processual, exceto para credores colaboradores, como os próprios jogadores do elenco atual. Com base nessa justificativa, o Vasco apresentou sua defesa à FIFA, destacando que a impossibilidade de pagamento decorre de uma obrigação legal dentro do processo de recuperação judicial. A entidade máxima do futebol aceitou os argumentos e suspendeu temporariamente o transfer ban, permitindo que o clube volte a operar no mercado de maneira regular. Essa liberação chega em um momento estratégico, considerando que o Vasco ainda luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e segue vivo na Copa do Brasil. Reforços podem ser essenciais para dar mais competitividade ao time e ajudar a alcançar objetivos importantes nas competições. Para os torcedores, a notícia é motivo de celebração, mas também exige cautela. Embora a suspensão do transfer ban abra portas para novas contratações, o Vasco ainda precisa resolver a questão financeira com o Nevels. A dívida continuará sendo discutida dentro do processo de recuperação judicial, e qualquer atraso ou descumprimento futuro pode resultar em novas sanções. Além disso, mesmo com a liberação, o clube precisará agir com inteligência no mercado. A diretoria terá que equilibrar as necessidades técnicas do elenco com a realidade orçamentária, priorizando reforços que realmente façam diferença sem comprometer ainda mais as finanças. Outro ponto importante é o impacto psicológico dessa decisão no ambiente interno. A possibilidade de trazer novos jogadores pode motivar o grupo atual, que vinha sentindo os efeitos da instabilidade administrativa e técnica. Fernando Diniz, técnico do Vasco, terá mais opções para montar seu time e ajustar o estilo de jogo que busca implementar. Isso pode ser especialmente útil em posições críticas, como a zaga e o meio-campo, onde o time tem apresentado fragilidades consistentes. Por fim, vale destacar que essa conquista demonstra o esforço da atual gestão em resolver questões pendentes e garantir condições mínimas para o funcionamento do departamento de futebol. Apesar das dificuldades financeiras e jurídicas, o Vasco mostrou que ainda é capaz de encontrar soluções criativas para superar obstáculos. Agora, o desafio será aproveitar essa oportunidade para fortalecer o elenco e dar um salto de qualidade no desempenho dentro de campo. E se você achou essa notícia importante, prepare-se porque a próxima vai te emocionar ainda mais. Vamos falar sobre Vegetti, o artilheiro que continua escrevendo seu nome na história do Vasco com números impressionantes. Fique ligado e acompanhe essa trajetória incrível. O centroavante argentino Germán Cano, conhecido no Brasil como Vegetti, mais uma vez provou que é um dos maiores artilheiros da história recente do Vasco da Gama. Após marcar o gol de honra na partida contra o Independiente del Valle, válida pelos playoffs da Sul-Americana, o jogador alcançou a expressiva marca de 20 gols na temporada, repetindo o feito do ano anterior. Esse desempenho consolidou ainda mais sua posição como ídolo da torcida vascaína e reforçou sua importância dentro do elenco. Apesar da eliminação frustrante na competição continental, o momento individual de Vegetti é motivo de orgulho para os cruzmaltinos. Contratado em agosto de 2023, Vegetti rapidamente conquistou o coração dos torcedores com sua eficiência em frente ao gol e sua liderança silenciosa dentro de campo. Em pouco menos de 2 anos vestindo a camisa do Vasco, o argentino já soma incríveis 53 gols e 7 assistências em 110 jogos disputados. Esses números não apenas destacam sua regularidade como também refletem sua capacidade de se adaptar ao estilo de jogo brasileiro, algo que nem sempre é fácil para atletas estrangeiros. Aos 36 anos, Vegetti demonstra que a idade não é um obstáculo para manter alto nível competitivo, sendo referência constante tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições internacionais. No jogo contra o Independiente del Valle, porém, o cenário foi de frustração coletiva. O Vasco precisava de uma vitória por 4 gols de diferença para avançar na Sul-Americana, mas acabou eliminado após empatar em 1-1. Mesmo assim, Vegetti deixou sua marca aos 40 minutos do segundo tempo, garantindo ao menos o consolo de um gol em São Januário.
Com esse tento, ele chegou à marca de 5 gols em 8 partidas na competição, mostrando que seu faro de artilheiro continua afiado mesmo nos momentos mais difíceis. No entanto, a oscilação do time como um todo, especialmente sob o comando de Fernando Diniz, tem afetado diretamente o rendimento do atacante. Nos últimos 3 jogos antes do confronto contra o Del Valle, Vegetti passou em branco, algo incomum para um jogador de sua categoria. A eliminação precoce na Sul-Americana foi um duro golpe para o Vasco, que via na competição uma oportunidade de resgatar prestígio internacional e buscar uma vaga na Libertadores de 2026. Agora, o foco está totalmente voltado para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Na tabela do Brasileirão, o Gigante da Colina ocupa a 16ª posição, com 14 pontos, e está fora da zona de rebaixamento apenas por critérios de desempate. Nesse contexto, a experiência e a qualidade de Vegetti serão fundamentais para evitar uma queda à Série B. Seu poder de decisão em momentos cruciais pode ser o diferencial para tirar o time dessa situação delicada. Além disso, a presença de Vegetti no elenco traz um valor que vai além dos números. Ele é um exemplo de profissionalismo e dedicação, qualidades que inspiram os jogadores mais jovens e ajudam a criar um ambiente positivo dentro do grupo. Sua relação com a torcida também é um ponto alto. Mesmo em momentos de críticas ao time ou ao técnico, o argentino segue sendo idolatrado pelos vascaínos, que reconhecem sua entrega e comprometimento com a camisa cruz-maltina. Apesar da eliminação na Sul-Americana, o legado de Vegetti no Vasco continua crescendo. Ele é um jogador que transcende estatísticas, representando a luta e a garra que sempre caracterizaram o clube. Enquanto permanecer em São Januário, será uma referência técnica e emocional para companheiros e torcedores. E agora, depois de celebrar essa trajetória marcante de Vegetti, vamos falar sobre um assunto que mexeu com os ânimos da torcida nos últimos dias. João Vitor, zagueiro do Vasco, falou abertamente sobre as vaias recebidas e pediu confiança dos torcedores. Prepare-se para entender melhor essa polêmica e o impacto que ela pode ter no futuro do clube. O clima entre o zagueiro João Vitor e a torcida do Vasco da Gama vive um momento delicado, mas também revelador sobre as complexas relações entre jogadores e apaixonados por um clube. Após ser alvo de vaias constantes nos últimos jogos, especialmente no empate contra o Independiente Del Valle pela Sul-Americana, o defensor decidiu se pronunciar de maneira direta e, em alguns momentos, até descontraída. Eles têm o direito de vaiar e é isso, resumiu João Vitor, reconhecendo a insatisfação dos torcedores, mas também deixando claro que só a confiança pode ajudar o time a superar os desafios atuais. Essa declaração reacendeu o debate sobre o papel da torcida em momentos de crise e o impacto emocional que isso pode causar nos atletas. A tensão entre João Vitor e os vascaínos começou a aumentar após o confronto contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador foi muito criticado por seu desempenho, considerado abaixo do esperado pela torcida. A situação piorou ainda mais durante uma reunião entre jogadores e membros de uma organizada no CT Moacir Barbosa. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava João Vitor aparentemente respondendo de forma irônica a questionamentos feitos pelos torcedores. No entanto, ele negou qualquer intenção de deboche e explicou que sua fala foi mal interpretada. Eu não respondi, ficou meio confuso. No vídeo parece que eu respondi. Eu fui questionar uma coisa que tinham falado, mas enfim, esclareceu o zagueiro. Apesar dessa tentativa de esclarecimento, as vaias continuaram ecoando em São Januário durante o jogo contra o Del Valle. Para muitos torcedores, João Vitor tem sido símbolo das fragilidades defensivas do Vasco nesta temporada. O time sofreu gols em praticamente todas as partidas do Brasileirão e vem lutando para escapar da zona de rebaixamento. Nesse contexto, o zagueiro, que chegou ao clube com status de promessa, acabou sendo colocado sob os holofotes como um dos responsáveis pelas dificuldades do setor defensivo. Por outro lado, João Vitor reiterou que seu compromisso com o Vasco permanece inabalável. Ele afirmou que pretende cumprir integralmente seu contrato, válido até dezembro de 2028, e disse estar focado em ajudar o clube a alcançar seus objetivos, mesmo diante das adversidades. O planejamento é o mesmo. Eu tenho contrato com o clube, vou cumprir o contrato e é isso, declarou. O jogador também lamentou profundamente a eliminação precoce na Sul-Americana,
competição que o Vasco via como uma chance de recuperar prestígio internacional e buscar uma vaga na Libertadores. É óbvio que a eliminação é muito ruim, a gente não queria ter sido eliminado assim. A gente tinha, sim, o sonho de ser campeão, completou. A postura de João Vitor, embora sincera, divide opiniões. Alguns torcedores entendem que o futebol é um esporte de pressão constante e que as vaias fazem parte desse cenário. Outros, no entanto, acreditam que o zagueiro precisa demonstrar mais liderança dentro de campo para conquistar a confiança da torcida. Afinal, o Vasco está em uma posição crítica no Campeonato Brasileiro e precisa urgentemente de resultados positivos para evitar o rebaixamento. Nesse contexto, a relação entre jogadores e torcedores pode ser decisiva. Enquanto o apoio pode motivar o time a reagir, a pressão excessiva pode gerar ainda mais instabilidade emocional e técnica. Além disso, essa polêmica levanta questões importantes sobre o papel da torcida em momentos de crise. É compreensível que os vascaínos estejam frustrados com o desempenho do time, mas também é necessário lembrar que o futebol é um esporte coletivo. Cobrar individualmente um jogador pode gerar um efeito contrário ao desejado, afetando sua autoestima e desempenho. Por outro lado, o próprio João Vitor precisa entender que, como atleta de um clube da grandeza do Vasco, ele estará sempre exposto a críticas e que a melhor resposta é mostrar evolução dentro de campo. Enquanto o Gigante da Colina segue sua luta para escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão e avançar na Copa do Brasil, a torcida terá um papel crucial nesse processo. Apoiar ou pressionar? Essa é uma escolha que cabe aos vascaínos, mas uma coisa é certa, o time precisa urgentemente de união para superar os desafios que estão por vir. Com essas 4 notícias, fica evidente que o Vasco vive um momento de altos e baixos, mas também de muitas histórias sendo escritas. Desde a permanência de Puma Rodrigues até a polêmica envolvendo João Vitor, passando pela liberação para novas contratações e os números impressionantes de Vegetti, cada capítulo reflete as emoções e desafios de um clube que nunca deixa de sonhar alto. E agora, depois de mergulhar nessas histórias, você já tem um panorama completo do que acontece nos bastidores e nos gramados do Vasco da Gama. Que venham as próximas páginas dessa trajetória. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou de todas essas notícias? Sobre o Puma Rodrigues, você concorda que a permanência dele no Vasco é importante para manter a integridade do elenco? Acredita que ele ainda pode ser um diferencial na lateral direita ou prefere que a diretoria busque outras opções no mercado? Liberação para contratações. O que você espera que o Vasco faça agora que está liberado para registrar novos jogadores? Quais posições precisam de reforços urgentes? Será que a diretoria conseguirá trazer nomes capazes de mudar o rumo da temporada? Vegetti e sua marca impressionante. Qual a sua opinião sobre o desempenho de Vegetti nesta temporada? Ele merece ser considerado um dos maiores artilheiros da história recente do Vasco? Como você avalia sua importância para o time em meio às dificuldades atuais? João Vitor e a relação com a torcida. O que você acha da postura de João Vitor ao responder às vaias? Acredita que a torcida deve apoiar mais ou as críticas são justas? Como você enxerga o futuro dele no clube? Gostou das discussões? Então participe! Deixe seu comentário respondendo a essas perguntas ou compartilhando sua opinião sobre o momento do Vasco. Não esqueça de dar o like se você curtiu o conteúdo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades sobre o Gigante da Colina. Aqui é espaço para debater, torcer e vibrar junto pelo Vasco.